Olá pessoal, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas videoaulas da disciplina de Microbiologia e Parasitologia do curso de Técnico em Enfermagem. Essa será a nossa aula de número 6, onde faremos uma introdução à parasitologia e discutiremos alguns termos que são imprescindíveis de vocês compreenderem, porque mais adiante nós iremos abordar um pouco sobre as parasitoses, que são as doenças causadas por protozoários. Tá? Então se liga aí. Fechar a tela. Introdução à parasitologia. A parasitologia é o ramo da biologia que estuda o parasitismo. O parasitismo, logo abaixo aqui tem um conceito sobre o que é o parasitismo, que seria uma associação entre seres vivos, no qual o parasita, que pode ser um protozoário, um helminto ou um artrópode, ele vive à custa do hospedeiro, podendo lhe causar danos. Então aqui já dá para mim retirar um conceito importante, que é um parasita. O parasita nada mais é do que um organismo que vive à custa do hospedeiro. Então vai ser um organismo que vai estar retirando, roubando nutrientes, vai estar se abrigando no organismo de outro ser vivo. Nesse caso seria o hospedeiro. Como o nome sugere, o hospedeiro vai ser quem hospeda, vai ser quem abriga. Nesse caso aqui será o parasita, vai estar abrigando o parasita. Esse parasita ele pode ser um protozoário, como por exemplo aqui, Trypanosoma cruzi, um protozoário unicelular, flagelado, que causa uma doença bem importante, que é a doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro. Na segunda imagem, eu tenho um exemplo de um artrópode. Artrópode nada mais são do que animais, que fazem parte ali do reino animal, que incluem insetos, crustáceos e aracnídeos. Nem todos os artrópodes, lógico, eles são parasitas, só são alguns. Por exemplo, aqui eu tenho esse inseto, que é um artrópode, piolho humano. O piolho ele é um inseto hematófago e ele vai estar ali retirando, fazendo a sucção de sangue das pessoas na região da cabeça. Eu, por exemplo, eu não vou sofrer com esse tipo de parasitismo. E na terceira imagem tem um representante de helmintos. Helminto são os vermes. A gente vai estudar mais adiante que existem vermes de corpo achatado, vermes de corpo cilíndrico, tá? Existem vermes que não são parasitas, mas o que a gente vai estudar, lógico, que são os parasitas. Um exemplo aqui de um verme parasita é a Taenia solium, mais conhecida como solitária. Esses são vermes que eles podem ter grandes proporções, eles podem ser muito grandes. A Taenia solium, por exemplo, ela pode chegar até 5 metros, por exemplo. A Taenia saginata, que é uma prima dessa daqui, ela pode chegar até 10 metros. Então, note, que no termo solitária, ele é bem sugestivo, que ela vive sozinha. Mas por que ela vive sozinha? Porque chega a ser quase que impossível um hospedeiro ele acomodar duas solitárias, que são vermes muito grandes, que estarão ali retirando nutrientes do intestino. Então, muito provavelmente, duas solitárias iria causar a morte do hospedeiro, a morte da pessoa. Então, pessoal, ao longo da história evolutiva dos seres vivos, eles foram se relacionando, certo? Eles foram fazendo uma associação entre eles porque eles perceberam que aumentava a probabilidade de sobrevivência, onde eles trocavam benefícios. Só que com o tempo existiram relações que elas não foram tão benéficas, Ou prejudicavam um, ou prejudicavam os dois, ou nenhum dos dois tinha benefício com aquele tipo de relação. Um exemplo aqui é o parasitismo. O parasitismo, só um dos dois se beneficia. Como na imagem aqui está mostrando, esses emojis aqui que está sorrindo, é onde uma das espécies, um dos organismos que estão participando da relação, eles estão se beneficiando. E essa carinha triste é que eles estão saindo no prejuízo, eles estão se prejudicando. No parasitismo é assim, quem parasita, ele se beneficia, porque ele vai estar roubando os nutrientes do outro organismo. Agora, o que está sendo roubado, que é o hospedeiro, está sendo parasitado,
esse daqui ele vai sair no prejuízo, está sendo prejudicado, por isso que ele está tristezinho. Então esse daqui é um tipo de relação, né, que a gente chama de relação desarmônica, porque pelo menos um se prejudica. No parasitismo, o hospedeiro ele é expoliado pelo parasito, pois fornece nutriente e abrigo para este. Esse termo expoliado ele significa roubado. Então, o hospedeiro ele é roubado pelo parasita, pois fornece nutriente e abrigo. O parasita ele vai estar roubando nutriente e outros recursos como água, certo? Vai estar se abrigando ali no corpo do hospedeiro. O parasita não causa a morte do hospedeiro, havendo exceções. Então, note, o parasita ele está ali com a sua galinha dos ovos de ouro, né? Sua fonte de abrigo de alimento. Muito logicamente, dá para a gente perceber que ele não quer matar o hospedeiro, certo? Ali é a fonte de recursos para ele. Então, o objetivo dele, ele não tem a pretensão de matar. Tá? Agora, existem algumas exceções. Um exemplo é quando o hospedeiro ele está com o seu sistema imunológico debilitado, certo? Ou então quando a carga parasitária, a quantidade de parasitas no corpo do hospedeiro ele é muito grande. O exemplo lá que eu falei da solitária. Uma coisa é uma pessoa ter uma solitária, outra coisa é ter duas, certo? Então pode ter esse desequilíbrio. Hospedeiros podem apresentar sintomas, serem sintomáticos, mas também podem não apresentar sintomas, serem assintomáticos. Um exemplo, na doença de Chagas, ela acontece tanto nos seres humanos quanto em outros animais da natureza. O tatu-peba, ele pode ter o protozoário que causa a doença de Chagas, mas no organismo dele, ele não vai apresentar sintomas, certo? Ele vai ser assintomático. Diferente se esse mesmo protozoário ele acabar infectando os seres humanos. Ele pode causar sintomas bem sérios, né, bem importantes, levando até a morte da pessoa. Então perceba, varia muito de espécie para espécie, de organismo para organismo. De repente, eu posso desenvolver sintomas e você não. Tá? Então isso varia muito de organismo para organismo. Essa balancinha do lado, ela está justamente representando o equilíbrio que é necessário que se tenha entre o hospedeiro e o parasita. Então note que de um lado da balança está a resistência do hospedeiro, certo? Capacidade dele suportar aquele parasita. E aqui do lado está a capacidade do parasita em causar a doença. Ele não pode ser um parasita muito agressivo, certo? Porque ele vai matar o seu hospedeiro. Então tem que ter esse equilíbrio. Esse termo patogenicidade, ele quer dizer a capacidade que o parasita tem em causar uma doença, em causar sinais e sintomas que podem ser tão intensos de chegar ao ponto de até matar o hospedeiro. Tá? Na área da saúde, é muito importante a parasitologia, porque nós iremos compreender como que se dá a transmissão de doenças parasitárias, quais os principais sintomas, como que trata, como que previne. Esse termo profilaxia é justamente isso, é prevenção. Então a gente compreender como que se dá o funcionamento de uma doença ajuda a gente também a compreender como que previne ela, como que trata. Alguns termos aí que são importantes de a gente saber, né? Porque iremos precisar mais adiante quando formos falar das parasitoses, doenças causadas por parasitas. O primeiro termo é agente etiológico. Agente etiológico é o agente que causa uma infecção. Um exemplo, na doença de Chagas, qual seria o agente etiológico? Que a gente acabou de falar. O agente etiológico na doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, é um protozoário. Muita gente pode achar que é o barbeiro. Ah, achei que era o barbeiro. Não, o barbeiro é quem transporta o agente etiológico, é quem transporta o protozoário. Certo? E a gente já dá para fazer a abordagem desse segundo termo. Vetor. Vetor é um ser vivo que transmite o agente etiológico. Então veja só, na doença de Chagas, o barbeiro ele é o vetor. O agente etiológico, que é o que causa a infecção, é o protozoário, é o Trypanosoma cruzi.
Existem dois tipos de vetores, o biológico e o mecânico. O biológico é quando o parasita se multiplica ou se desenvolve no vetor. Tá? Esse exemplo aí na doença de Chagas, o barbeiro ele é um vetor biológico. Por quê? Porque o parasita ele vive dentro do corpo do barbeiro. Tá? Na dengue, por exemplo, na dengue, o agente etiológico não é o mosquito da dengue. O agente etiológico é o vírus da dengue, que tem 4 sorotipos, né? 4 tipos de vírus da dengue. O mosquito Aedes aegypti, ele é o vetor. Ele é o vetor biológico. Por que biológico? Porque o vírus da dengue fica dentro do corpo do mosquito. Existem os vetores mecânicos, que são quando o parasita não se multiplica nem se desenvolve no vetor. Este simplesmente serve de transporte. Um exemplo é a barata e a formiga. São animais que têm hábitos de viverem em ambientes que são muito contaminados, como lixo, lá está repleto de bactéria, fungo e tal. Então, quando a barata e a formiga vão visitar esses ambientes, acabam esbarrando ali no lixo e as bactérias vão acabar grudando ali na superfície da barata e da formiga. E quando essa barata passar por cima ali de sua comida, que está ali em cima de uma mesa, você quando ingerir, essa comida vai estar cheia de bactéria que a barata colocou lá, que a formiga colocou lá. Então note que a barata ela está fazendo o transporte de um agente causador da doença, só que na parte de fora do corpo. Tá? Profilaxia, como a gente já discutiu no slide anterior, são as medidas de prevenção. Certo? É a mesma coisa de prevenção. Se eu sei que a doença de Chagas ela é transmitida principalmente pela picada do barbeiro, existem outras formas de transmissão, tá? Como a ingestão de cana-de-açúcar, ou açaí, por exemplo, transfusão de sangue, tá? Mas a principal é pela picada do barbeiro. Qual é a principal medida profilática para essa via de transmissão? Como que eu previno? Evitando ir para áreas silvestres, né? Usar algumas substâncias na pele que são repelentes de barbeiro, usar tela nas janelas e portas, usar roupas longas quando você for para uma área assim uma área silvestre que tem barbeiro. Tá? Então essas seriam as medidas profiláticas, medidas de prevenção. Zoonose é qualquer doença ou infecção transmitida entre animais e seres humanos. Tá? É basicamente qualquer doença que é transmitida de animais para a gente, ou da gente para animais. Exemplo de doenças que são transmitidas de animais para a gente. Essa que eu acabei de falar, a doença de Chagas. O barbeiro, ele é um animal. Ele está transmitindo o agente que vai causar a doença na gente. A dengue também é uma zoonose. É uma doença que é transmitida do mosquito, que é um animal, para a gente. Tá? Então, zoonose é qualquer doença que é transmitida de animais para as pessoas, ou vice-versa. Um exemplo aí foi o novo coronavírus. Descobriu que um tigre lá na Ásia, no zoológico, ele estava com coronavírus. Uma pessoa que transmitiu esse coronavírus para o tigre. Então, é uma zoonose também. Isso daí também é um exemplo. Qualquer reversa. Fomites são qualquer utensílios que podem veicular um agente etiológico entre hospedeiros. É qualquer objeto, certo, que serve como transporte de um agente que vai causar a doença. Um exemplo, a colher. A colher é se uma pessoa está aqui doente. A transmissão ela se dá por gotículas de saliva. Ela está doente, está se alimentando, uma pessoa vai então deixa eu dar uma colherada. Essa pessoa ela vai se contaminar, muito provavelmente vai se contaminar. Então colheres, pratos, copos, toalhas, elas podem ser fomites. Elas podem ser utensílios, objetos que ajudem a transportar o agente causador de uma doença. Tipos de parasitas. Existem parasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro, vivem fora do hospedeiro, que são os ectoparasitas, exemplo, são os carrapatos, e existem os parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro.
que são os endoparasitas. Exemplo aqui, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, a solitária, a leishmaniose, enfim, é uma doença causada por outro verme. Quanto ao ciclo do parasita, né? Os tipos de ciclo do parasita, ele pode ser monoxênico, quando só existe um hospedeiro, onde o ciclo de vida do parasita, ele só precisa de um hospedeiro para ele ser concluído. Um exemplo é a lombriga. A lombriga, né, o Ascaris lumbricoides, ela só precisa do ser humano, só o ser humano. É diferente do ciclo heteroxênico, onde é necessário 2 ou mais hospedeiros, né, para o parasita ele concluir o seu ciclo de vida. Existem 2 tipos de hospedeiros no ciclo heteroxênico. O hospedeiro definitivo é aquele que vai albergar, vai estar abrigando o parasita na sua forma adulta ou na sua fase de reprodução assexuada. O hospedeiro intermediário vai ser aquele que vai albergar o parasita na sua fase larvária, certo? Aqui teve, né, um erro de digitação, que hospedeiro definitivo é aquele que vai ter a reprodução sexuada, tá? Desculpa aí que foi um erro aqui de edição, certo? O hospedeiro definitivo é aquele que vai abrigar o parasita na sua forma sexuada. Tá errado aqui, tá? Não é assexuada. Aí esse daqui tá certo. Hospedeiro intermediário é aquele que vai abrigar o parasita na sua forma assexuada. Tá? Então deem uma correçãozinha aí, por favor. Exemplos aí de hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos. Na doença de Chagas, que é causada por um protozoário flagelado, esse protozoário ele vai se reproduzir assexuadamente no corpo do barbeiro. Tá? Então, se aqui no corpo do barbeiro está tendo reprodução assexuada, eu digo que ele é um hospedeiro intermediário. No organismo dos seres humanos, a reprodução do protozoário ele vai ser sexuada. Na malária é diferente. A malária é causada também por um protozoário, certo? Esse protozoário ele vai infectar o mosquito e no mosquito ele vai fazer reprodução sexuada, certo? Ele vai se unir com outro protozoário, reprodução sexuada, e no corpo das pessoas, dos seres humanos, vai acontecer a reprodução do tipo assexuado. Então, pessoal, essa foi a nossa introdução à parasitologia, certo? Espero que tenham entendido aí alguma coisa. As nossas próximas aulas, nós iremos nos dedicar às parasitoses, né? As doenças causadas por parasitas, sejam elas por protozoários ou por vermes, as eumitoses. Então, valeu aí, até a próxima.